a ceia. Aleluia, aleluia. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Eu quero dar o nome dessa mensagem, irmãos. Ela é mensagem, escolhi essa passagem, só que é muito tremendo, porque enquanto eu estava aí e o grupo de louvor louvava, o Senhor falou tantas coisas no meu coração. Eu quero dar o nome dessa mensagem: os pequenos esquecidos ungidos. Os pequenos esquecidos ungidos. Essa palavra que dá abertura à Semana Santa Bíblica, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vocês com certeza irão entender o tema ao longo da mensagem. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas, o capítulo número 19 e o verso de número 28 a seguir. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, verso de número 28 a seguir. Eu queria trazer uma mensagem mais histórica e bíblica acerca dessa passagem que dá abertura à Semana Santa. Domingo que vem é o domingo de Páscoa, e por essa relevância eu queria ler essa passagem. Uma passagem profética, uma passagem messiânica, uma passagem cristocêntrica, uma passagem escatológica e uma passagem redentora. Diz assim o texto bíblico: e dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, a um monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém de vos perguntar: por que soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que haviam sido mandados acharam como lhe dissera. E quando soltaram o jumentinho, os seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Eu quero que você repita isso: o Senhor precisa dele. Mais uma vez, para você ficar gravado no seu coração: porque o Senhor precisa dele. E trouxe-lhes a Jesus, e lançaram sobre o jumento as suas vestes, e puseram Jesus em cima. E quando já chegaram perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz. Eu imagino que era como hoje nós estávamos louvando aqui a Ele, em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, e dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, porque no céu é glória nas alturas, e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende-os, os teus discípulos. E respondendo, ele disse-lhe: digo-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão.
E quando ia chegando, vendo a cidade, ele chorou por ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também o mesmo neste teu dia, em que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão, e te entrecheiras, e te sitiarão, e te estreitarão em todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos, que dentro de se tiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Incline seus olhos, eu quero fazer mais uma oração por essa palavra. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor nos ministre através da tua palavra. O Senhor já manifestou a sua presença até atrás dos louvores. Nós podemos sentir a tua presença, e por isso, Senhor, nos rendemos os nossos ouvidos para ti, no nome de Jesus. E todos dizemos amém. Pode sentar. Queridos, quando nós lemos essa passagem, e eu introduzi dizendo que ela dá início à Semana Santa do Senhor. Senhor, e cabe aqui entender um pouco, e eu quero imaginar, você imagine que quando você lê essa passagem, que está em todos os outros evangelhos, eu escolhi essa porque é muito rica em detalhes escatológicos, detalhes com profecias messiânicas, detalhes com profecias a se cumprirem. Cabe a gente ter noção do estado emocional em que se encontrava o nosso mestre neste momento. Você imagina que quando você lê essa passagem no Evangelho de João, ele vinha da casa de Lázaro, ele tinha ressuscitado o seu amigo, uma multidão lhe seguia, ele tinha, quem sabe naquele momento, ter vivido os maiores momentos da sua vida. E quando você lê João, você entende ainda mais as lágrimas de quando ele viu o seu amigo morto, e entrando na sua casa, com ele ressuscitado, porque seria a última vez que ele veria aos seus amigos. Ali naquele lugar, Maria se derrama sobre os pés dele, derrama unguento sobre os seus pés. Então quem sabe ele dá a sua despedida, e naquele momento, presbítero Renan, você imagina que toda uma multidão o seguia. Jesus evitava ir a Jerusalém, Carlos, porque Jerusalém, ele era perseguido, já lhe queriam matar. Então nós vemos que Jesus, ele sai, é muito detalhado essa palavra, em que ele ia adiante. Se ele ia adiante, você imagina que tinha uma multidão de trás dele, acompanhando ao mestre. E quando ele chega no caminho a Jerusalém, ele para num monte, e eu quero que você coloque aquela imagem. Eu quero que você imagine essa imagem. Irmãos, você sabe por que eu viajo nessa passagem? Porque eu estive nesse lugar. Eu pedi para ter uma imagem da Porta Dourada. Isso é uma vista de cima dos Montes das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era um monte muito importante, e vai ser ainda extremamente importante na história bíblica e no findar de todas as profecias bíblicas e escatológicas. Belém está para o lado de cá nas minhas costas. Era caminho de vinda de Jesus, assim como nós lemos. Então Jesus está vindo, e ele olha essa porta, mas não é essa porta. Eu quero que vocês entendam isso, por isso que eu quero abrir um parênteses e falar um pouco de história para vocês entenderem. Para vocês entenderem a profundeza de todo esse texto, do que ele significa. Essa porta foi fechada no ano de 1541 por um rei otomano chamado Filemon. Esse rei, ele conhecia muito bem as profecias
as profecias messiânicas de que o rei entraria por ela, e ele entraria para dar vitória aos judeus. Uma profecia que está escrita no livro de Ezequiel, no capítulo de número 43. Mas assim como Jesus já tinha profetizado, quando ele chega nessa passagem e ele olha Jerusalém, só que não eram essas muralhas, eram as muralhas daqui para baixo. Aqui nós podemos ver muito claro a diferença das pedras fundamentais, levantada pelos muros em que construiu o rei Davi, e os seus antecessores são diferentes. Essas pedras foram levantadas depois, muito tempo depois que Jerusalém foi derrotada pelos romanos do ano de 70 depois de Cristo. E é por isso que Jesus disse que nenhuma pedra ficaria de pé, e que ela seria sitiada e derrubada. A profecia se cumpre. E aquele homem, quando toma Jerusalém, aquele rei otomano, sabendo de uma profecia que o Messias viria para trazer a derrota a todos os seus inimigos e salvar o seu povo para um reino que ele iria estabelecer. Então ele chega e ele sabia, porque a profecia era clara, o pastor Carlos, que ele entraria no capítulo 43 de Ezequiel. Ezequiel disse que ele entraria pela porta que estava para o oriente. Essa era a porta chamada a porta do oriente. Então esse rei otomano, ele fecha essa porta para que o rei não pudesse entrar por ela. E assim está até hoje. Constrói os muros, e ainda ele coloca aqui embaixo um cemitério muçulmano em frente à porta, porque ele sabe que nenhum judeu pisa num túmulo de alguém. E a profecia dizia que o rei estaria entrando por essa porta. Pode voltar a imagem da ceia. Aleluia. Voltamos na história bíblica. Diz a Bíblia que o Senhor, ele entra por essa porta, porque no ano de 1969, alguns arqueólogos encontraram a porta justamente abaixo dessa porta, porque devido a tantas guerras, a porta verdadeira tinha ficado para baixo e sobrterrada. Então você imagina Jesus, ele entrando em Jerusalém, e diz a Bíblia que quando ele chega na entrada de Jerusalém, eu imagino o seu coração, sabendo todo o sofrimento que ele iria passar. Eu imagino que quando ele chega, ele olha para aquela cidade e aquele povo que ele tinha rejeitado durante tanto tempo. E diz a Bíblia que quando ele chega, ele olha para Jerusalém e ele diz: vai ali dentro, peguem, quando vocês entrarem, haverá um jumentinho que estará amarrado. E mais uma profecia se cumpriria, a de Zacarias capítulo 9, verso 9, que disse que o rei entraria pelas portas de Jerusalém, montado num jumento, filho de uma jumenta, sendo ainda um asno pequeno. Ele nunca tinha sido montado, e diz a Bíblia, porque eu imagino, irmãos, e cabe aqui detalhar que os seus discípulos ainda quando entravam na cidade, quem sabe ele dizia: agora o nosso rei, nós sabemos que ele é o nosso libertador, nós sabemos que ele vai vir para nos libertar das mãos dos romanos, porque os romanos nos oprimem, os romanos nos têm escravizado. E quando ele chega, ele pede para eles buscarem um jumento. Com certeza os discípulos não entendiam o porquê do jumento, então eles perguntam: para que é o jumento? E ele diz: somente diga que o mestre quer o jumento. Agora você imagina, irmãos, e eu quero fazer um destaque aqui nessa história, porque ela me chama muita atenção, e por isso que eu dei o nome dessa mensagem: os pequenos esquecidos. Um jumentinho sendo colocado o seu nome na história.
E eu quero que você imagine o dono do jumento criando um jumento, porque naquela época os jumentos tinham muito valor, eram cargas, era como um caminhão de carga, um carro de carga. Agora você imagine alguém chegando na porta da tua casa, você, ou assim, vamos fazer uma outra suposição, irmãos, você vai tirar um carro novo, você não tirou ainda da concessionária, e aí de repente, vem alguém e diz assim: o mestre quer o teu carro novo, ainda nunca foi montado. Ou de repente, poderíamos fazer de maneira diferente, de repente, você poderia imaginar a mesma coisa, do que Deus disse para Abraão: eu quero o teu Isaque, você irá sacrificá-lo. O que é tremendo nessa palavra, que o Senhor, Ele pede algo de nós. Ele pede algo para montar, Ele pede algo para tomar posse. O Senhor ministrava no meu coração que nós como igreja que somos salvos, que seremos salvos, nós temos que entregar ao nosso Rei aquilo que nós temos de melhor, porque Ele disse: eu estou pedindo. Eu não estou lhe falando do dinheiro, porque quando ele recebe aquele burrinho, diz a Bíblia que eles jogam neles as suas capas para ele montar em cima. Então aquilo que foi dado por aquele homem, não sabia porquê, para o mestre seria um veículo que ele iria entrar em Jerusalém. Aquele veículo, ou aquele burrinho, aquele jumentinho, seria algo que seria eternizado, e seria um cumprimento de uma profecia que Zacarias já tinha cumprido um dia. E é tremendo isso, porque diz que quando eles jogam aquelas capas, e o Jesus monta em cima, vocês sabem a história, diz que eles iam jogando as suas capas, e tinha as pessoas que não tinham capa, e é por isso que foi tão criticado, porque o rei, ele tinha que ser recebido em um cavalo e não um jumento, porque toda vez que um rei ele ia para a guerra, ele estava montado num cavalo e um jumento, mas não em um jumento, porque o jumento significava paz e não guerra. E é tremendo que as pessoas que não tinham uma capa para jogar para o rei passar, arrancavam folhas de palmeiras e colocavam aos seus pés. Agora a minha pergunta é para mim e para você nessa noite: o que é que você tem oferecido ao Senhor? Sabendo que Ele está entrando em Jerusalém para a sua última semana, para o seu sacrifício, para a sua morte, e a sua morte é para a nossa vida e para a nossa ressurreição. O fato é, meu irmão, que o Senhor, Ele poderia escolher qualquer coisa, mas Ele sabia que lá em um determinado lugar existia um homem que daria algo que para qualquer pessoa era esquecido, para ele eternizar e ser reconhecido como rei. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, nessa noite: o que é que você tem dado de melhor para a tua salvação? Aonde é que você tem dado o teu Isaque para o Senhor? Quando é que você tem arrancado a tua capa da tua vestimenta para o Senhor passar, ou para que Ele possa montar em cima? Entenda de uma coisa, que a capa e Jesus em cima significa unção e autoridade. O que Jesus está querendo dizer nessa noite, meu irmão, nessa entrada da Semana Santa, nessa semana que é tão importante para nós evangélicos, o que Ele está dizendo é que o Senhor quer de você algo tremendo para você entregar nas suas mãos, porque Ele quer ungir isso, Ele quer montar nisso, e Ele quer caminhar, e aquilo que você oferece, Ele estará no controle daquilo que você está oferecendo. Aquele burrinho pequenininho, esquecido, era o Senhor que estava conduzindo. Irmão, pastor Carlos, eu fico imaginando, porque
Os discípulos não foram muito longe para encontrar o jumento. Sabe o que eu imagino? Eu imagino aquele homem dizendo: olha, aquilo que eu ofereci, o mestre está usando. Aquilo que eu ofereci tem sido veículo de salvação para tantas pessoas. Ei, meu irmão, o que eu estou querendo dizer para você: dá o teu melhor para Jesus. Seja sincero, seja verdadeiro. Pode ser pequeno, pode parecer algo esquecido, pode ser um jumento, mas nessa noite o Senhor manda eu te dizer que Ele está te pedindo algo para Ele montar, para Ele tomar posse, e isso que Ele montar, quando passar pelas ruas, será reconhecido. Sabe o que eu quero dizer? Que através do teu sacrifício, aquele teu filho que está na droga, o Senhor vai montar nele, vai tomar conta e vai ser veículo de transformação. Essa tua empresa que está falida, entrega nas mãos dele, que ele vai montar, ele vai ungir, e isso vai ser veículo de salvação para muitas outras pessoas. Eu não sei qual é o jumentinho que você tem amarrado, eu não sei qual é o jumento qual você tem preso, mas o Senhor está mandando dizer para você hoje: solta esse jumento e entrega na mão do mestre. Sacrifica, entrega aquilo que você tem segurado para o Senhor, porque o discípulo está vindo para buscar, e através dele, ele vai passar na porta e vai entrar. Porque quando nós vemos o capítulo 19, no verso de número 28, que nós começamos a ler, a palavra diz: e dito isso, ia o caminho adiante, chegando, aconteceu. Escute, o Senhor, Ele está no controle sempre. O Senhor está no controle sempre. Ele sempre está adiante. A palavra estava dizendo que Ele estava adiante. O Senhor estava para cumprir o seu propósito. O Senhor tem o propósito determinado, Ele não irá falhar. O Senhor precisa dele. O Senhor precisava daquele jumento. O Senhor precisa algo da tua parte. Eu sei que você tem vindo, eu sei que você tem buscado, mas a palavra está dizendo que é você que tem que entregar. Ele está esperando do lado de fora. O Senhor, Ele quer entrar com salvação, mas é você que tem que levar para Jesus aquilo que você tem guardado. Eu não sei o que é que você tem que entregar nas mãos dEle, mas o Senhor manda te dizer que você tem que soltar. Que a restauração no teu casamento, tira do teu controle e entrega nas mãos do Senhor. Está com problema nas tuas finanças, solta e entrega nas mãos do Senhor, que Ele vai ungir. Está com problema de saúde, para de lutar com as tuas forças, entrega nas mãos do Senhor e descansa, que Ele vai montar e Ele vai ungir. Há autoridade na capa que está sobre a tua entrega para Ele. Eu não sei qual é o teu jumentinho. Pode ser que você se senta aí esquecido. E para eu finalizar, eu não sei qual é o esquecimento. Porque eu imagino aquele homem, quem sabe achando que era um dia qualquer, não entendia o reboliço, não entendia o que estava acontecendo em Jerusalém. Ele dizia: era só mais uma festividade, porque o Senhor, Ele vinha para Jerusalém na época da Páscoa, e quem sabe todo aquele alvoroço, Ele dizia: não, só são esses crentes loucos, há uma festa. Quem sabe ele estava lá quieto no seu canto, mas o Senhor mandou buscar. Quem sabe você acha que você está esquecido. Quem sabe você entra aqui, vê um alvoroço, uma grande festa, e você fala, e você entra e sai da mesma maneira que você entrou. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor manda hoje você entregar na mão dEle isso que tem feito você sofrer tanto,
Isso que parece que é impossível para o Senhor, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele fará o milagre. Ele vai eternizar. Ele vai fazer o seu burrinho, o seu jumentinho ser gravado na história. As pessoas vão ver e vão dizer: foi o Senhor que transformou, foi o Senhor que eternizou aquilo que era tão pequeno, tão esquecido. Vai ser ungido por Deus e vai se tornar eterno, vai ser motivo de honra e de glória para o Senhor. Você consegue entender depois da história? Quando Jesus morre e ressuscita, aquele homem dizia: Ele montou no meu jumentinho. Ele estava comigo, Ele estava aqui. Vocês conseguem entender? Porque depois que Jesus vem numa situação, Ele muda aquilo, se torna honra e força e orgulho dentro de você. Por isso eu quero dizer: entrega. O Senhor está mandando dizer que Ele precisa que você entregue nas mãos dEle. Porque o Senhor, Ele vai entrar pelas portas de Jerusalém. E para finalizar, meu irmão, aquele rei otomano que fechou aquelas portas que vocês viram, ele conhecia uma profecia. Ele conhecia o capítulo 43 do livro de Ezequiel. Ele não conhecia o 44. Ele conhecia Jesus só de ouvir falar. Ele sabia que tem uma profecia de um rei que viria, queria entrar para os judeus, mas ele não tinha. Se ele tivesse lido o 44, o verso 1 diz assim: então me fez voltar para o caminho, para a porta do santuário exterior, que é do oriente, e olhava para o oriente, e ela já estava fechada, e disse-me o Senhor: essa porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, e por isso que ela foi fechada. A guerra de 1970 que destruiu, fez com que aquelas portas ficassem debaixo. Sabe por quê? Porque quando Deus entra em uma situação, a porta fecha e ninguém abre. Quando Ele entra para o sacrifício, quando Ele entra para a salvação, não tem ninguém no mundo que pode abrir a porta que Deus fechou. Assim como a porta que Ele abre, ninguém fecha. O Senhor entrou para a salvação e para a sua morte. Mas se ele também, quem sabe, esse rei otomano, conhecesse a profecia de Zacarias capítulo 14, verso de número 4, também saberia que ele descerá nos próprios montes das oliveiras, e quando seus 2 pés colocarão sobre os montes das oliveiras, ele se rachará ao meio, os mortos ressuscitarão primeiro e viverão eternamente como o Senhor. Meu irmão, Jesus morreu dentro de Jerusalém, mas ele volta no monte das oliveiras. Da mesma maneira que ele viu Jerusalém entrando para um sacrifício como um derrotado, ele volta no monte de Jerusalém como vitorioso, como um homem a qual colocará os pés, rachará o meio monte para derrotar Satanás, o inimigo de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é eterna. A palavra do Senhor, ela não mente. A palavra do Senhor, ela não mente. Aleluia, aleluia, aleluia. Zacarias capítulo 14, verso 4. Vamos ler, meus irmãos. Aleluia. Zacarias 14, verso 4 diz: escute. O Monte das Oliveiras sempre foi muito importante. Foi no Monte das Oliveiras que Davi, pastor Carlos, foi derramar as suas lágrimas, porque Absalão, seu filho, lhe perseguia. Foi no Monte das Oliveiras, Christian, que Jesus Cristo foi orar e entregar o seu coração, dizendo: passa de mim esse cálice.
Foi no Monte das Oliveiras que ele declarou essas palavras, que Jerusalém estava lhe rejeitando. Mas existe uma profecia escatológica que diz: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte a Jerusalém para o oriente, e no Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade do monte se apartará para o sul. O Senhor vem com a igreja de volta, reinando em glória para destruir Satanás. Este é o nosso rei, este é o nosso Jesus, que entrou montado em um jumentinho em Jerusalém, mas voltará como rei de glória, montado num cavalo branco. Entrou como paz, mas virá como um cavalo para a guerra contra o inferno. Aleluia, dá um aplauso para o Senhor. Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre todas as suas palavras, Ele cumprirá todas as suas palavras. Fica de pé, igreja. Aleluia. Entrega o teu jumentinho para o Senhor. Entrega o teu jumentinho para o Rei da Glória. Eu não conheço a sua história, mas você conhece. Eu não sei o que é que você tem que soltar hoje na mão do Senhor, mas hoje você tem que soltar, porque você tem que soltar na mão daquele que é vitorioso. Só existe um. Só existe um vitorioso nessa terra, e é na mão dele. Eu não sei qual é a tua escolha, mas eu sei qual é a minha. A minha é entregar nas mãos dele a minha vida, a vida da minha família. É entregar nas mãos dele os meus bens. Está disposto, Cocada, a entregar o Tigo 8? Está disposto? Jesus chegar para você e falar: dá o teu Isaac para mim, dá o teu jumentinho, mas ninguém montou. Você está disposto a dar? Você sabe que eu não estou falando de dinheiro. Está disposto a você entregar o teu coração para Ele, deixar esse orgulho de lado? Tem coisas, meus irmãos, que não vale a pena. Tem coisas que não vale a pena. Não vale a pena você entregar Jesus por um vídeo de pornografia. Não vale a pena. Não vale a pena você não entregar a tua vida para Jesus por uma corrupção, por uma mentira, por uma droga. Não vale a pena. Não vale a pena você continuar com esse sofrimento dentro do teu peito, com essa raiva, com esse rancor, com essa falta de perdão. Não vale a pena. Entrega o teu jumentinho para Ele hoje, porque há salvação para a tua casa. Entrega hoje, porque há salvação para a tua vida. O Senhor, Ele entra pela última vez em Jerusalém, e as portas se fecham, e depois Ele vem com glória. Ele reina. O Larabaçu, Larabaiaca, Ele está no trono de glória. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Todos os anjos e demônios estão debaixo dos seus pés. Alarabanda, Suleribaiaçaia. Esse vício, ele não te pertence. Essa droga, ela não te aprisiona. Essa dor que você tem não te pertence. É o diabo que colocou dentro de você, e hoje ele quer te libertar. Somente uma ordem dele é o suficiente para libertar a sua vida. Esses sofrimentos, teu casamento que não prospera, essas finanças que vão cada dia pior, que você não entende o que acontece, hoje cai por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Levanta a sua mão aí onde você está. Eu não conheço a sua história, mas o Senhor conhece.
Entrega hoje nas mãos deles o teu jumentinho, que ele irá tomar conta, ele vai ungir, ele vai transformar esse caos da sua vida em vitória nas suas mãos. Dorabande com laramande suriribida yasai. Começa a falar com ele agora. Se você não quiser falar alto, não importa, fala no teu coração, ele ouve o teu coração. Eu não entendo qual é o sofrimento que você tem, mas hoje ele está querendo arrancar tudo isso das suas mãos. Entrega nas mãos deles. Lorabande com laramai doraramanada suriribidaiaceia. Senhor, vai visitando agora, vai de encontro. Manda o anjo, Senhor, assim como o Senhor mandou aqueles discípulos a visitar a casa daquele homem, e pega, Senhor, aquilo que não pertence. Nós queremos entregar nas suas mãos hoje, Senhor, para que o Senhor monte. E nós queremos te receber, Senhor, jogando as nossas capas no chão, para que o Senhor passe como Rei em nossas vidas. Nós, Senhor, te damos graças nessa noite. Nós nos rendemos nos seus pés, e nós reconhecemos ao Senhor como o nosso único Rei, suficiente e Salvador das nossas vidas. É a oração que eu te faço nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas oh, aleluia. As coisas. Oh, aleluia. Porque dele, por ele, Larabande suribidaiasei. Dorebande com alarabande suribidaiasei. Visita, Senhor, os corações daqueles que estão nos ouvindo também pelas redes sociais, no carro, no presídio, nas casas. Comece a arrancar, Senhor, essas vidas da mão do inimigo. O Rei da Glória entra. O Rei da Glória entra hoje na casa. O Rei da Glória entra em Jerusalém. O Rei da Glória hoje entra com paz, a paz. Ele entra montado num jumento, trazendo paz. Essa tribulação vai cair da sua vida. Essa tribulação vai sair da sua história. Hoje o Rei da Glória e da paz entra no teu socorro, no nome de Jesus. Oh, aleluia. 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 Levante a sua mão bem assim, que eu quero finalizar. Nós já temos que ir para a ceia, a hora passa voando. E ainda no final quero contar um breve testemunho. Feche seus olhos. Pai, nós nos colocamos aqui nas suas mãos. Quem sabe aqui entre nós hoje tem pessoas, Pai, que estão afastadas do seu caminho, ou que me ouvem, estão distantes, que somente são visitantes, que um dia, Senhor, te conheciam, sentiam a tua presença, mas hoje já não sentem mais. Mas hoje, Pai, estão se reconciliando contigo aqui nesse lugar, estão entregando as suas vidas. Quem sabe tem pessoas que me ouvem, que nunca aceitaram ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, e por isso, Pai, estão hoje reconhecendo e aceitando ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Visita o coração, transforma, escreve o nome deles no livro da vida, e que quando o Senhor voltar nos montes das oliveiras, como o Rei de glória, os mortos em Cristo, e eu espero, Senhor, que nós seremos arrebatados contigo para a glória, para a tua presença e para reinarmos contigo, no nome de Jesus. E todos dizemos amém.